Aí é o seguinte, o PT não disfarçou tão bem. O PT nem se preocupou em mentir. O PT não disfarçou a torcida contra o Bolsonaro e ontem, quarta-feira também, solicitou ao MSTF, o movimento do Supremo Tribunal Federal, já que ele está sequestrado, né, por usurpadores dos cargos de ministro, o PT ele solicitou ao Supremo o credenciamento para a TV PT. Tem essa ainda, TV PT. Vá para a PQP que tem a TV PT. Vá para a PQP, porque eu já fui mandado para lá faz tempo. Né? Então o PT pediu por MSTF credenciar a TV PT para transmitir o julgamento que vai decidir sobre o acolhimento da denúncia da PGR contra o Bolsonaro ou não. Que a gente já sabe, né? Como é que fala? É um jogo de cartas marcadas, como dizia a Kátia Cega, não lembra? O amor é um jogo de cartas marcadas, não dá pra vencer. Lembra, Ana Paula, dela cantando? O amor é uma grande mentira que acaba em tristeza, uma grande alegria que acaba em tristeza. Então, são cartas marcadas, né? Então, o PT já quer fazer aí, como dizia o Lula, na época em que ele, né, foi preso, é uma pirotecnia. Agora ele quer vir com a piroquequenia dele. Ele quer vir com a piroquequenia dele. Olha, gente, nós falamos aqui que vai depender de um cálculo político, né? Porque de jurídico não tem absolutamente nada. Mas eu acho que esse cálculo político ele já foi feito. Nós já estamos em fevereiro de 2025, a menos de um ano e talvez 18 meses das eleições presidenciais de 2026, e esse cálculo político já foi feito, na minha maneira de ver. Eles vão até o fim, vão prender, vão condenar o presidente Jair Bolsonaro, a não ser que algum fato político novo e relevante aconteça. Ana Paula, você acha que se o Bolsonaro for preso, um jornalista assim, tipo pensa em mim como exemplo, tem que sair do país? Eu acho. É só uma dúvida boba. É algo que até eu penso a respeito, né? E você eu também já estou longe demais para retroceder. É uma figura muito mais emblemática nesse jogo do que eu, né? Que estou, assim, modestamente tentando dar minha contribuição, mas até eu já pensei sobre isso. Eu acho que já está decidido, já está feito o cálculo político. Esse cálculo político ele só vai ser alterado se houver um outro fato político relevante e poderoso capaz de mudar essa equação. Quero aqui registrar que, embora o presidente Lula tenha assumido o poder com ânsia de vingança, é incomparável as duas situações. O presidente Lula ele foi condenado em 3 instâncias por atos de corrupção e desvio de dinheiro, grandes quantias de dinheiro que as empreiteiras, inclusive, chegaram a devolver aos cofres públicos, e isso depois foi anulado, como nós já sabemos. É muito diferente de um ex-presidente da República ser preso por uma invenção de um golpe, ser preso injustamente. Ele se condenado e, ao que parece, está caminhando para isso a passos largos. Ele, se realmente vier a ser condenado e preso, nós estaremos diante da prisão de um inocente. E ele, ele nessas condições, ele se torna um líder político ainda mais poderoso. E acho que sim, correria risco de vida. Você acha que ele se tornaria uma espécie de Nelson Mandela da direita? Se tornaria. O Bolsonaro preso? Ele se tornaria uma espécie de Nelson Mandela? Mas aí tem uma outra questão. Eles estão fabricando um mártir, coisas que mas o mártir morre, a gente tem que ter cuidado. Sim, mas um herói vivo, se morrer é pior, fortalece mais ainda a imagem. O que é mais chocante é que a gente já viu esse tipo de coisa ao longo de toda a história da humanidade, mas eu juro para vocês que eu não esperava que em pleno século XXI ainda tivesse espaço para esse tipo de coisa. E eu ouso dizer que Alexandre de Moraes é talvez a figura mais sombria da história do Brasil. Desde Voldemort. É a figura mais sombria da história do Brasil. Agora, você veja, professor,
O Lula, quando foi preso, o Brasil não parou. Muito pelo contrário, deslanchou, igual uma manteiga. Economia voltou. Foi uma coisa, assim, nunca antes vista na história desse país. Você acha que o STF ele tomaria essa decisão mesmo assim? Porque se o Bolsonaro for preso, vai acontecer o contrário, o oposto. E aí vai ficar muito escancarado. E o Brasil tem o quê para oferecer como a Venezuela teve nos primeiros anos do regime chavista? Não tem o que oferecer. Pavi, se eles cometerem um erro de prender o Bolsonaro, a situação que vai ficar o país é que, como já está escancarada a perseguição e a maneira como eles estão atuando, certamente a única coisa que poderia dar respaldo para isso seria se a mídia, recebendo uma enxurrada de dinheiro, conseguisse deixar a totalidade da massa que está mais sem condição de ter acesso à informação, desprovida da demonstração dos fatos que estão acontecendo aí. Aí nós teríamos que ter uma imprensa. Mas tem algumas coisas que para mim são muito claras, e aí não é para polemizar ou para irritar todos. Mas, por exemplo, me incomoda o fato da comparação com Mandela, eu vou dizer por qual razão. Tá? O Mandela foi um comunista. Ele foi um cara que viveu um momento e que a sua grandeza foi que ele conseguiu anular a sua ideologia porque ele enfrentava um regime de um racismo concreto, um regime de segregação racial. Por isso, havia sentido na sua liderança. Ele ficou 30 anos preso e ficou um bom tempo sob um regime que poderia ser dito de tortura contra ele. Quando ele sai, ele acaba assumindo a liderança política que ele poderia ter sido o protagonista de toda a porcaria que o partido dele fez depois que ele assumiu o poder. Porque foi um partido que acabou com a corrupção, acabou a África do Sul com corrupção. O partido dele estragou a África do Sul com um excesso de corrupção, depois que ele se afastou do poder. Mas qual foi a grandeza que o projetou historicamente, além do fato dele ter sido um preso político e ter ficado tanto tempo? Ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele não se vingou. Foi um fato em que ele tentou juntar toda a África do Sul, dizendo, vamos esquecer o passado, porque, e é uma conclusão, que é uma frase que eu uso, não é? Ele não usou, para retirar dele, porque política não se faz com rancor. É completamente diferente, tanto do caso do Bolsonaro, quanto no caso que, sempre a comparação, por isso que eu tenho medo de fazer a comparação, que a comparação tenta se fazer com o Lula, que ficou 500 dias preso num hotel de luxo, com razão, num processo que ele foi acusado não por ele ser alguém que contrariava a ordem, ele não era um preso político, ele foi acusado por corrupção e foi demonstrado com provas sobradas. Era assim que estava escrito lá. Ele foi retirado de lá por um erro de endereço. Mas veja, sempre se compara com este senhor que tenta se dizer que ele é o Mandela brasileiro porque sofreu 500 dias. Só que ele voltou, ele ficou no governo dele, está sendo exatamente o que o partido do Mandela fez na África do Sul. Destruiu a África do Sul. A África do Sul teve que ser reconstruído depois da porcaria que o partido dele fez, porque foi exatamente quem? Aquela galera comunista que o dava suporte enquanto ele era preso político. Foi essa galera que não valia nada que voltou ali e acabou assumindo o poder depois do desaparecimento do Nelson Mandela. Aí vem o Bolsonaro. O Bolsonaro, muitas vezes as pessoas dizem, o bolsonarismo, tal. Primeiro, o bolsonarismo é uma ideia. É uma ideia que está corporificada numa única coisa. Nós tínhamos uma estrada que fez uma curva em 2006 quando se denunciou toda a corrupção daquele modelo político e daquela gente que estava no poder, que resultou no mensalão. Mas a curva na estrada significa apenas que ela mudou de direção, mas não é outra estrada. O bolsonarismo representou um corte nessa estrada para construir outra. Essa é a grandeza do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido, ele está sendo torturado psicologicamente, mas se ele for para a cadeia, ali será um outro tipo de liderança e mito que será criado, não comparando com o Mandela, porque o Mandela ele só se corporificou por um ato específico, que foi aquele de não ter se vingado, coisa que jamais a esquerda faz. A esquerda vive da vingança e o Bolsonaro não se preocupa com isso. Então o que ficará claro para nós é que se ele for preso e tentarem anulá-lo, um novo mito será criado em função de quê? Da esperança que nós temos realmente que reconstruir ou construir uma nova estrada. Porque essa estrada já não serve para nada.
Eu, particularmente, aí eu me orgulho. Eu falo isso desde os meus 20 e poucos anos, quando eu li a porcaria que foi escrita nessa Constituição com esse sistema político. Essa estrada tem que ser construída. Ô, Pavinato, É isso que ele representa. Uma dúvida, se ele for preso, seria onde? No Rio, em Brasília? Onde seria? Então, é o seguinte, tem dois tipos de prisão. A prisão provisória, né, que é a em flagrante ou a preventiva. A em flagrante é aquela que dura 24 horas e que tem que ter audiência de custódia, no final tem que soltar. Ela não pode durar mais que 24 horas e ninguém do 8 de janeiro teve isso respeitado, então não se sabe mais. Tem a prisão preventiva, que é quando a pessoa é altamente perigosa, tipo a Débora, que é cabeleireira e vai à igreja todo final de semana, é a mãe de 2 crianças e é uma trabalhadora, né? Ela fica preventiva. Agora, se for uma super traficante, rainha do tráfico, aí você não precisa ficar numa preventiva, né? Porque a gente entende, não é super perigoso. Mas é isso, é a flagrante, a provisória e a condenação. Eu acho que dificilmente o Bolsonaro vai responder esse processo, porque não é que se fala em processo, não existem os pressupostos processuais. Então esse teatro, se fosse um processo, não há razões, porque já finalizou a investigação, etc., dele responder preso. Ele seria preso depois da condenação e depois da resposta aos embargos de declaração. E aí ele iria para Papuda, provavelmente, ou para algum presídio designado pelo STF. Agora, como a gente não está falando de um processo, nós estamos falando de um grande teatro, de uma grande farsa, de uma grande vergonha, eu não sei o que responder. E mas tem mais um tem que ir detalhe. para uma prisão específica, como foi o presidente, Não, o Lula ele estava em provisória. E porque ele foi presidente, criaram essa regalia. Porque não tem porquê, não existe razão que se perceba, nem na legislação, nem na Constituição, para ele gozar de um hotel como foi aquilo. Aquilo foi criado a toque de caixa. Mas agora, com essa sede de vingança, com esse ódio dos juízes supremos contra o Bolsonaro, isso vai se repetir. E tem mais uma coisa, o advogado do Bolsonaro diz que vai pedir anulação da delação do Mauro Cid, porque ele é nula. Agora, eu fico imaginando, como é que vai ser a cena de uma audiência com o advogado, com o Celso Vilardi, que é um grande jurista, um grande professor de direito criminal, segurando numa mão tudo que foi dito até ontem, dia 18, anteontem, que a prisão preventiva para fazer com que o preso apenas delate, ainda mais conduzida por um juiz parcial e ainda mais tendo sido colaborador coagido, tudo aquilo que se diz que é tortura até hoje e tudo aquilo que estão tentando fazer com a delação do Mauro Cid, que é a mesma coisa. Eu quero ver como é que vai ser essa cena, como é que os ministros do Supremo, aí eu falo dos 11, vão se safar dessa. Porque é só pegar o que está escrito de um lado e colocar escrito do outro. É a mesma coisa. Como é que eles vão se sair dessa? Aliás, a proposta vai ser na turma ou vai ser no pleno? Então, ainda não está decidido. Por enquanto, o Alexandre de Moraes manteve debaixo do sovaco fedorento dele.